Leitura diária. Josué capítulo 17. A herança de Manassés. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel e Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto as descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapua. As terras de Tapua eram de Manassés, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer, ao monte ao norte, e Issacar, a leste. Em Issacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Seã e Bleã, as populações de Dor, Endor, Tanak e Megido, como os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quião, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês
são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-lo. Amém? Para refletir. Estudando o livro de Números, vimos que as tribos de Gade, de Ruben e da meia tribo de Manassés pediram herança da além do Jordão, ou seja, não habitariam do outro lado do rio junto às demais tribos. Por isso que o capítulo se refere à herança da outra metade dos filhos de Manassés. Dentre esta metade, que habitaria em Canaã, estavam as filhas de Zelofeade. Zelofeade só teve filhas, e estas pediram ao Senhor para ter parte da herança. Deus considerou o pedido como sendo justo, e na divisão das terras, elas foram recompensadas como prometido. A Bíblia diz que os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades. Então foram até Josué e tentaram persuadi-lo a dar para eles uma herança maior, alegando ser grande povo. Mas Josué, dirigido pelo Senhor, respondeu, deixando-os sem argumentos: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra. Ou seja, se vocês realmente são um povo tão numeroso, por que não estão usufruindo de todo o espaço que Deus lhes deu? E no segundo argumento dos filhos de José, encontramos a resposta para a sua insatisfação. E todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro. A principal questão não estava no fato de serem um grande povo numa terra pequena, mas um grande povo de pequena fé. Eles temeram os carros de ferro dos cananeus e provavelmente concluíram: se pedirmos a Josué mais terras, não precisaremos ter o trabalho de abrir densas florestas e nem de expulsar os cananeus de nossas possessões. Possuíam uma região na qual não enxergavam a bênção, mas uma densa vegetação. Quantas vezes o Senhor coloca a bênção diante de nós e só conseguimos enxergar um bosque sombrio? Parece que tudo está fechado à nossa frente, que não há saída. Josué creu no Senhor e foi isso que ele buscou transmitir aos filhos de José. Deus foi bem claro e quando disse que precisavam expulsar os moradores da região, ou estes seriam motivo de constante insegurança. O que anda hoje nós deixando inseguro? O desejo de Deus de conduzir as tribos de José é o mesmo que tem em nos conduzir hoje. Basta confiarmos e pedirmos por seu auxílio. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Salmo 81. Não existe bosque denso demais que o Senhor não possa nos abrir caminho, e nem inimigos fortes demais que não possa derrotar, mas temos uma parte ativa a desempenhar na conquista da herança: enxergar além do bosque e eliminar o mal de nossa vida. Existe um bosque fechado diante de você? Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Isaías 41:14. Existem cananeus que lhes causam medo? Eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos, diz o Senhor. Isaías 49:25. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado
o homem que nele se refugia. Salmos 34, 8. Amém?